mais um Diário de Gravidez e hoje estamos indo para mais uma consulta aí da nossa gestação. Hoje eu estou aí com 19 semanas e um dia, já estou no 5º mês, tá passando muito rápido e a equipe que tá me acompanhando é composta tanto por obstetras quanto por enfermeiras obstetras, porque a minha via principal de parto que eu desejo inicialmente é o parto normal. Então por isso aí que a gente tem esse acompanhamento diferente. E a consulta de hoje é com as enfermeiras pra gente conhecer elas. Na equipe é 2 enfermeiras, acredito que hoje a consulta vai ser com as 2 ao mesmo tempo pra gente já conhecer e ver como que vai ser. Não sei se a consulta é muito diferente de uma consulta com uma obstetra, mas a gente vai ver, então vamos lá conferir e depois eu conto pra vocês. Fotinha dos livros assim. Tá vendo? Assim, abraço, eu fui só a ideia de assim, você escreve capítulo de tal coisa? Escreve por tal coisa? Fiz a consulta com a enfermeira obstetra. E que gracinha, gente, eu amei a consulta com ela. Foi bem parecido assim com uma consulta de médico mesmo, porém ela me fez muito mais perguntas, perguntou tudo de novo da minha vida, o que não estava preenchido lá no sistema delas, né, na minha ficha. Então ela foi me perguntando e foi anotando lá as coisas. Ela também entrou mais numa parte emocional. E vocês acreditam que eu chorei na consulta? Pois é. Ela, além dessas perguntas técnicas, assim, sobre a gestação, ela me perguntou como que eu tava em relação ao parto, como tava a minha cabeça, como que tava os meus sentimentos. E eu fui falar que eu tenho medo de não conseguir o parto normal. Sendo sincera, assim, tenho medo de não conseguir o parto normal. Então ela entrou numa questão mais funda de falar que, né, o nosso corpo tá preparado, me fazer entender que a gente foi feita para isso. E ela foi falando de uma forma tão bonita, assim, falando de como o Afonso está sendo formado, de como que o bebê é formado, do que acontece. E aí eu entrei nessa parte, assim, sentimental, de pensar o tanto que isso é divino, sabe? Do tanto que isso é surreal. Uma gravidez, na verdade, é surreal, é mágico. Então eu comecei a me emocionar por causa disso, porque eu consegui me conectar com essa questão de pensar que é maior do que a gente. E só de falar eu já fico um pouquinho emocionada. Que é isso? Eu não preciso ter medo, né? O nosso corpo foi feito pra isso. E ela tranquilizou também, assim, no sentido de se precisar ir pra uma cesárea, tudo bem, eu não vou ser menos mãe ou mais mãe, porque o parto normal não aconteceu, tem coisas que não tá no nosso alcance. E a cesárea tá aí exatamente assim, pra ajudar nessa questão, mas que tentando, né, me fazer entender que
nosso corpo está preparado para fazer o parto normal e que é o natural da vida e que não tem essa de eu não dar conta. Tipo, o meu corpo, ele sabe o que ele tem que fazer. Porque olha o que ele tá fazendo. Ele tá gerando uma vida. Ele tá gerando ossinhos, tá gerando tudo. Então, se ele tá gerando tudo isso, como que ele não vai conseguir colocar pra fora, né? Vamos colocar assim, o que ele tá fazendo. Então, e aí a gente ficou muito tempo nisso, né? E aí eu acabei chorando, mas depois a gente continuou na consulta e ela continuou com a parte normal, analisou, viu os batimentos cardíacos como vocês viram aí, tá tudo certinho com ele. Ela fez a pesagem, ela fez orientação aí sobre as vacinas, sobre os próximos exames que eu tenho que fazer, com qual semana, mas que elas vão lembrando a gente conforme for acontecendo. Foi uma consulta muito gostosa mesmo, assim, uma consulta bem ampla. E aí ela abordou, né, a questão se eu tô fazendo drenagem. E sim, é por isso que eu estou me arrumando agora, porque eu tenho uma sessão de drenagem agora às 10h30. Vai ser minha segunda sessão. Por enquanto eu tô fazendo de 15 em 15 dias. Estou com 20 semanas. E até então eu não tava me sentindo muito inchada. Mas nessa semana, com 20 semanas, eu comecei a sentir a minha perna mais inchada. Ontem uma das minhas pernas doeu. Aí eu coloquei um pouquinho pra cima e deu uma melhorada. Então acredito aí que essa questão da circulação, então a drenagem vai me ajudar nessa questão. Eu saio daqui tão relaxada, meu Deus, como isso é gostoso. Porque além de ajudar na retenção de líquido, nossa, ela faz uma massagem assim, pelo corpo todo. E aí hoje eu tava com um nódulo assim nas costas, aí ela desfez o nó, sabe? Eu saio assim, leve daqui. Tá sendo muito gostoso. E é igual eu falei, agora eu comecei a inchar, então vai me ajudar aí nessa questão do inchaço. Ontem a perna tava doendo, mas agora assim, ó, estou leve. E o tanto que eu, assim, é terminar, eu tenho que correr pro banheiro, junto, né, a gravidez, mas eu tenho que correr pro banheiro porque me dá muita vontade de fazer xixi. E agora, depois da drenagem, vamos almoçar. Tem um lugar aqui gostoso, pertinho, que eu gosto, que é de comida saudável. Então a gente continua aí nesse dia de princesa, aproveitando, né, os momentos bons da gravidez. Então vamos lá almoçar comigo agora. Eu amo as saladas daqui. Nossa, é delícia. E como, né, vim fazer a drenagem, é pertinho, uns 2 quarteirões daqui. Então, falei, vou aproveitar, vou comer. Agora sim, barriguinha cheia, buchinho cheio, o Afonso está alimentado. Estou tentando também manter uma alimentação mais saudável, porque eu engordei bastante no primeiro trimestre. Então, agora nesse segundo trimestre, eu tô mantendo mais o controle para não ganhar um peso exagerado, já manter o que eu tinha. Então, assim, para vocês terem uma noção, eu estou com 20 semanas e eu engordei 8 quilos já, então tô dando uma seguradinha, vamos ficar aí na salada. Mas claro que às vezes eu saio fora, como um docinho, essas coisas assim. Fim de semana principalmente, eu saio bastante fora, mas eu tô tentando ficar focada pro meu peso não subir demais, sabe? Então tô mantendo aí. Então vim num lugar que eu gosto, que é alimentação saudável, pra ter esse momento gostoso de comer fora, mas não sair aí tão errado, né? Não comer tão errado, então escolher um lugar gostoso. E agora eu preciso ir lá na Unimed aprovar o meu exame de eco fetal para conseguir marcar ele com antecedência. É um exame importante aí para ver o coraçãozinho do bebê e como é específico, não é toda a clínica que faz, eu já preciso autorizar para conseguir marcar com antecedência aí esse exame. Eu devo fazer ele por volta de 26, 28 semanas, então eu já estou com 20.
gente. Vamos lá agora então autorizar esse exame para depois a gente conseguir marcar e não passar aperto com isso, né? Porque essa questão de exames foi um pouquinho complicada aqui no início. Eu achava, né, que eu conseguiria marcar assim as coisas muito rápidos, mas o morfológico eu custei marcar do primeiro trimestre e foi com o médico que eu não gostei muito. A médica que eu queria fazer já não tinha mais horário, tinha que marcar com um mês de antecedência. Então o primeiro trimestre veio aí pra gente aprender e agora a gente marca os exames todos com bastante antecedência para não ter problema nenhum. Como são as coisas, né? Vim aqui para prorrogar o exame, porque ele vencia agora em fevereiro e eu tenho que fazer o eco fetal só em março, com 26 semanas, então vai ser lá pro dia 18 de março. E aí, como o exame vencia agora em fevereiro, eu não conseguia marcar ele para março. Aí eu vim aqui para prorrogar, aí elas colocando, não, mas não dá para prorrogar, tem que esperar vencer para prorrogar. E aí eu falei, não, mas não tem como cancelar o pedido e fazer outro pedido, que aí a validade vai ficar mais para frente. Aí ela, ai, mas corre o risco de cair em auditoria. Eu, não tem problema não, pode cancelar. Ela, mas você tem que vir aqui quando ele vencer. Falei, nossa, mas ele vai vencer dia 28 de fevereiro e aí eu vou ter só 18 dias pra marcar e se eu não conseguir a agenda. Aí ela, mas se cair em auditoria. Eu falei assim, eu espero lá da minha casa. Eu não preciso voltar aqui, é só conversar, mas deu certo. Tipo assim, elas cancelaram o pedido antigo, colocaram novo e já foi autorizado, não caiu em auditoria nenhuma. A gente às vezes tem que dar uma brigadinha para as coisas acontecerem. Aí agora é só eu marcar o eco fetal, que tá tudo certo. E agora vamos fazer comprinhas. Vamos no supermercado, porque lá em casa não tem nada. Mercado feito, agora eu vou guardar. Comprei só algumas coisinhas assim que tava faltando, tipo ovo, milho, queijo, algumas coisas de limpeza, um biscoitinho aqui pra gente dar uma beliscada, né, e não comer errado. E agora eu vou guardar essas compras, vou descansar, porque, nossa, hoje eu fiquei praticamente o dia inteiro na rua, saí de manhã e consegui voltar só agora. Espero que vocês tenham gostado. E tem um item também que chegou aqui em casa, que foi a cadeirinha do bebê. Então o próximo vídeo provavelmente deve ser eu mostrando a cadeirinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você continuar acompanhando aí a gestação. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma coisa assim que eu não comentei da minha gestação, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. E a gente se vê. Até o próximo!